Continuando, aqui na página 120, temos aqui, ó, segundo livro dos reis e seu tema, ok? Segundo livro dos reis e seu tema. Vimos aqui o primeiro, né? Aliás, deixa eu reler aqui. O primeiro livro dos reis e seu tema. Em primeiro reis, a ênfase maior a respeito de Salomão, com destaque especial ao seu reinado, seus erros e acertos. Ok, isso aqui já foi lido. O segundo livro dos reis, enquanto o livro de primeiro reis lança à luz a vida e reinado de Salomão e o problema da idolatria, o livro de segundo reis conta-nos como Deus repreendeu o erro, né, de seu povo, que havia caído na idolatria. Seu tema central é o grande julgamento do Senhor sobre Israel e Judá por causa da idolatria. Então você verá aqui o povo colhendo as consequências disso, ao qual foi alertado durante muito tempo, muitos séculos até, né? Porque desde o período dos juízes, você vê Israel às voltas com esse problema da idolatria, né? Caindo em apostasia, indo após outros deuses, estabelecendo ídolos, né? Voltando as costas ao verdadeiro Deus, caindo sob opressão, arrependendo-se, reconciliando-se com Deus e clamando por um libertador. E aí ao longo do livro de Juízes você vê lá, né, até 14 juízes pelo menos, né, que se levantam aí para trazer libertação a eles. Aí adentramos a Samuel, mudança para a monarquia, Saul, Davi e agora Salomão, e você verá também esses erros, esses graves erros que serão cometidos, né, reiteradamente, adentrando ao contexto de segundo livro dos reis, olhando para a nação do norte, a nação de Israel. Você, além desses pecados reiterados de idolatria, você terá um grave erro que será estabelecido por Jeroboão, que é a adoração dos 2 bezerros de ouro, e esse persistirá até o último rei, o dito último rei sobre as tribos do norte, a tribo de Israel, quando enfim eles serão deportados, né, pela Assíria, e haverá um processo de miscigenação, né, que dará origem aos samaritanos. Diferentemente, né, do sul, na deportação para a Babilônia, em que eles permanecerão coesos, né? Então haverá essa coesão. Eles permanecerão 70 anos pelo menos no cativeiro, retornando, estabelecendo-se de novo como uma nação, só que agora, devido ao trabalho exercido por Deus, o juízo exercido por Deus entre eles, eles de fato se afastarão da idolatria. Então isso poderá ser visto de fato uma cura de Deus em relação a eles no que diz respeito à idolatria. Eles se afastarão verdadeiramente da idolatria. Segundo o livro dos reis. Com relação à autoria, você tem então o trabalho de alguns cronistas, né? Estes livros receberam este nome em virtude de suas primeiras palavras. Ve-Hamelech, então Melech, rei, tá? Em hebraico, sendo o rei. Com a leitura desses livros é possível perceber também que o assunto tratado em 1º e 2º Reis tem relação direta com seu título. A respeito de sua autoria, esses livros são anônimos, então não há um autor declarado. No entanto, a tradição atribui a autoria a Jeremias, com auxílio de Baruque. Principal razão para que a tradição assim defenda, né, encontra-se de acordo com Finlay, que mostra que os escritos de reis, em boa parte, está em conformidade com a história dos reis do período do profeta Jeremias. E caso não tenha sido Jeremias, mas quem o escreveu foi seu contemporâneo. Então a tradição olha para Jeremias, que é o nome mais plausível. Então a questão colocada aqui é a plausibilidade. O que é plausível, entendemos aqui? Quem poderia ter feito isso aqui? Quem teria o gabarito necessário, né? A competência necessária, o envolvimento necessário para transcrever todos esses contextos aqui. Então a tradição elege Jeremias como a pessoa mais provável, né, para ser o autor desses livros aqui. Então eu acredito que é suficiente para nós entendermos que essa tradição é plausível, ok? Então pode ser Jeremias, o livro não diz, não há um autor declarado. Pode ser Jeremias, não sendo Jeremias, é alguém de seu contexto.
mas o que importa é o Espírito Santo de Deus conduziu este que foi utilizado como meio para o registro desses textos. Estes textos são testemunho do poder de Deus ao longo da história, e quem orientou, quem conduziu o processo de registro foi o Espírito Santo por meio de Jeremias ou de alguém do seu contexto. Ok? Data. Há debates em torno da data que esses livros possuem ter sido escritos, e a mais provável é que tenha sido entre 970 e 560 a.C. 970 e 560 a.C. Então, próximo da época da construção do templo, indo até a época, né, do exílio, né? Indo até a época do cativeiro babilônico. Então, você tem aí um extenso período em que cronistas ligados aí ao palácio foram trabalhando, foram registrando, foram passando adiante esses registros e chegando até aquele que entende se tenha sido quem organizou, quem condensou isso, o profeta Jeremias. Então, é bastante plausível essa teoria. Objetivo: dedicaremos esse espaço para conhecermos os objetivos, né, os dois, aspecto histórico e teológico. Como aspecto histórico, ele nos coloca aqui o seguinte: os relatos dos livros de reis começam desde o período da morte de Davi e são concluídos com o cativeiro do rei Zedequias de Judá. Estudiosos têm chamado esse período de a Era do Templo de Salomão. Então, a construção, Davi não, mesmo querendo, mesmo levantando todo o material, o local, tá certo? Estabelecendo até quem estaria envolvido diretamente com a obra, né? Quem teria a técnica, a perícia necessária, mas Deus não autoriza a ser o construtor do templo. Deus tem o propósito de que Salomão, seu filho, seja aquele que estaria à frente desta construção. Então Salomão é quem executa. Davi torna tudo possível, né? Torna todo fornece, né, todo o material necessário, tudo que era necessário para a construção, mas quem executa é Salomão. Então Salomão é aquele por meio de quem Deus executa essa obra da construção do templo, e ele permanecerá em pé mesmo com todas as situações em que é abandonado. Por exemplo, na época de Josias ele estava abandonado, tanto que ele estava até obstruído, né? Então os levitas e sacerdotes que se envolvem aí com a sua reabilitação, a sua reforma, ao adentrarem e passarem a vasculhar a área do templo, encontram lá o texto, né, o pergaminho, pergaminho este que continha o texto de Deuteronômio. E aí você tem, quando eles se espantam diante disso, eles comunicam ao rei Josias, né, ter encontrado o livro de Deuteronômio. Ele consulta a profetisa na época, a profetisa Hulda, que, sendo usada por Deus, fala acerca do zelo que Josias estava manifestando, estava promovendo a reforma do templo, promovendo a eliminação dos lugares altos, né, dos ídolos, dos bosques, da adoração a esses falsos deuses, e reavivando, né, a fé no verdadeiro Deus. Então Deus diz a ele: não no seu período, não na sua época, você não verá isso, mas posteriormente a você o juízo vai vir sobre Israel. Então você tem a situação em que Deus honrou Josias, né, pela sua atitude, mas o juízo de Deus já estava decretado e Judá teria que passar por aquele processo, né, de invasão, destruição, cativeiro, retorno do cativeiro, e então estariam estabelecidos agora como uma nação que está livre, está liberta do mal da idolatria, ok? Então você tem aqui esses contextos, né, conforme ele nos traz aqui. Abordagem teológica dos livros de Reis, estou na página 123. Intimamente ligada à história que os mesmos apresentam, isto é, o objetivo teológico dos livros limita-se a uma interpretação histórica a partir de uma perspectiva divina. Isso quer dizer que o primeiro e segundo livro de Reis fazem uma clara relação entre a história e como o povo de Deus lidou com a lei e a necessidade de obedecê-la. Você tem este relacionamento relevante, né, entre a história, aquilo que está sendo narrado como fatos históricos,
mas em que aquilo está relacionado com a fidelidade a Deus, com a infidelidade a Deus, com o arrependimento, tá certo? Ou com a apostasia do povo em relação à lei de Deus. Então, é nessa perspectiva. É sempre nessa perspectiva. A perspectiva da história de Israel em relação ao seu relacionamento para com Deus, para com o verdadeiro Deus. Okay? Então, isso fala diretamente para nós, porque também fala acerca da relação que nós estabelecemos com Deus. Israel dentro do seu contexto e a igreja dentro do nosso contexto neotestamentário. Esboço. Faremos aqui uma exposição de como os assuntos apresentados nos livros de Reis estão apresentados, ou seja, o seu esboço. Na primeira parte será apresentado o esboço de 1º Reis e na segunda parte de 2º Reis. Para 1º Reis, veja, o livro de 1º Reis pode ser dividido em duas partes, da coroação à morte de Salomão e da divisão do reino à morte de Acabe. Então ele propõe aqui esses dois grandes períodos, né? A coroação de Salomão está dentro disso aqui, o que a gente abordou, né? Todo esse contexto conturbado, né? Da sua coroação. Então ele começa falando aqui acerca de Adonias. Adonias conspira contra Davi, aquilo que eu já relatei. Estou na página 124 da apostila. Adonias tenta chegar ao poder sem a anuência de seu pai, tá? Absalão tentou tomar o reino de seu pai, né? Inclusive foi extremamente brutal, agressivo para com Davi. Adonias agora tenta, por artimanha, né, apoiado por Joabe e Abiatar, se autoproclamar rei de Israel sem a anuência de Davi. Então isso será interrompido com a ação de Batseba, mãe de Salomão, Natã, profeta, que era braço direito de Davi. Davi elenca então, né, para apoiadores de Salomão, Benaia e Zadok. Então você tem todos estes que contrapõem, principalmente com o aval do rei, o rei que está no trono ainda, o aval de Davi para a ascensão de Salomão ao poder. Então, Salomão chega ao poder nesse contexto. Salomão é coroado. Diante das ações de Adonias, o profeta Natã e Batseba advogaram em favor de Salomão, principalmente porque tinham a convicção que Deus havia escolhido para ser rei no lugar de Davi e deveria realizar um trabalho especial. A coroação de Salomão foi determinada pelo próprio rei, então é o selo, né? O selo do monarca, o selo de Davi. Davi aconselha seu filho, conselho, né? Seja homem, e Salomão ora a Deus, e a oração de Salomão, extremamente sábia, né? Pede a Deus não a morte de seus inimigos ou riquezas, mas pede sabedoria a Deus para saber entrar e sair no meio de seu povo. Este é um hebraísmo, né, para comportamento. Então, entrar e sair. Pense numa cidade murada com uma porta só. Todo mundo entra e sai por aquela porta. Então, quem está observando, que geralmente são juízes, idosos, pessoas importantes, relevantes da cidade, estão ali à porta da cidade, fazendo comércio, julgando casos, e eles veem quem entra e quem sai. Aí você muitas vezes vê uma pessoa entrando com arrogância e saindo na miséria. Por exemplo, pode entrar lá, se envolver em alguma maracutaia dentro da cidade, perder tudo e sair se arrastando, né, na miséria. Então, muitas das vezes você tem pessoas que sabem entrar, mas não sabem sair, né? Ou situações que tais, né, que podem levar a pessoa à vergonha, à destruição, a estar envergonhando o nome do Senhor. Então Salomão usa essa linguagem, prega essa linguagem, ensina-me a entrar e sair, ou seja, ensina-me a me comportar de uma forma adequada, de modo a que seu nome venha a ser glorificado. E Deus dá muito mais, Deus dá riqueza e dá sabedoria, ok? Então, enquanto Salomão se mantivesse no temor ao Senhor, submetido, subordinado no temor a Deus, essa sabedoria concedida por Deus ser-lhe-ia bênção a ele e a todos os demais na sua administração. Mas quando Salomão, mesmo tendo toda essa sabedoria dada por Deus, ele perde o temor de Deus e ele começa a negociar com essas diversas propostas, tá certo? Dessas alianças que ele estabelece, essas esposas que vêm para o seu harém, esposas e concubinas, e esses deuses a quem elas adoram
Salomão começa a flertar com essas divindades, falsas divindades, esses demônios, né? Essas adorações, essa apostasia. Salomão então perde o temor de Deus. E quando ele perde o temor de Deus, com toda a sabedoria que ele tenha, não adianta nada. Eu sou adepto da tese de que Salomão se arrepende profundamente na sua velhice. E Eclesiastes tenha sido fruto desse arrependimento sincero, dessa conversão do velho Salomão, que agora, diante de todo esse desenvolvimento histórico, observa isso do ponto de vista de alguém que tem experiência, tem sabedoria e tem experiência de vida, tá certo? Então, o fim de tudo é teme a Deus, porque ele sabia que ele tinha falhado exatamente nisso. Quando perdeu o temor de Deus, perdeu tudo. Então ele diz, o fim de tudo é teme a Deus. Então eu vejo em Eclesiastes um Salomão velho e arrependido de seus pecados. Salomão reina com sucesso, então ele estabelece, né, seu poderio. Então aqui temos até alguns textos que elucidam. Recomendações de Davi a Salomão: ser forte, seguirás Yahvé, teu Deus, observando seus mandamentos, ok? Você tem então aqui, deixa eu só ver. Ah, sim. Comentou sobre as atitudes de Joabe a matar Abner e Amasa, a morte de Adonias. Então, você tem essas situações. Salomão tinha 12 prefeitos que provinham o rei e a sua casa, né, a casa do rei. Servos, funcionários e tropas. O rei, servos, funcionários e tropas. E aqui é todo o peso da monarquia que Samuel havia alertado a Israel. Eram cobrados tributos em todo o reino. Possuía 4.000 estábulos para os cavalos e seus 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Isso aqui é por meio disso aqui que Salomão consegue fazer essa expansão aqui, ó. Deixa eu ver um mapa legal para mostrar isso. Aqui, ó, esse mapa. Território controlado por Salomão, chega até a margem do Eufrates. Então, território controlado, subordinado a Salomão, tá? Reino de Davi e Salomão, o reino de fato, né? O reino de fato, e território sobre o qual ele exerce influência, porque toda essa estrutura de Estado, essa estrutura é pesada, né? Para você manter tudo isso aqui é muito pesado, é uma carga tributária, né? Uma corvéia muito de Davi, enviando seus servos a Salomão. Então você tem esse fenício aqui, ó, rei de Tiro, Tiro e Sidom, cidades fenícias. Forneceu madeira de cedro e de cipreste do Líbano. E Salomão pagou com 20.000 coros 9 milhões de litros de trigo e 20 coros, tá, de azeite anual, né? Salomão inicia a construção do templo no 4º ano de seu reinado, concluindo após 7 anos. O templo de Jerusalém media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, 27 por 9 por 13,5 metros. Construído com pedras talhadas e acabamento com cedro, cipreste e ouro. Então tem aí toda a riqueza, né? Inclusive tem aqui uma conversão. Couro, 450 litros. Côvado, 45 centímetros. 60 côvados, 27 metros. Então você tem aí toda a grandiosidade, né? Suntuosidade do templo de Salomão. Aqui algumas imagens. O muro exterior, né? Nela nem o muro do templo, é o muro de alguma parte exterior, tá certo? Ligada ao templo, da plataforma do templo. Aqui também, né? E toda essa foto, que é uma foto atual, mostra a área onde acredita-se que estava o templo construído por Salomão, tá? Aqui você tem o que é chamado Mesquita de Omar, tá? Mesquita de Omar. E aqui você tem o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é um santuário. Tem uma pedra aqui que os muçulmanos acreditam ser um local sagrado, de onde Maomé teria ascendido aos céus. Então essa é a crença dos muçulmanos, por isso que esse local é extremamente sagrado para eles, tá? Então tudo isso aqui é controlado por eles. E aqui você tem a chamada Mesquita de Omar, Mesquita de fato, né? Então você tem aqui essa área onde acredita-se que é a área onde estava o templo de Salomão. Aqui algumas informações interessantes,
Posso até enviar para vocês, para quem quiser, posso enviar isso aqui no nosso contato, enviar essa imagem. Aqui toda uma planta, né? O templo, o altar, átrio do templo, o palácio do rei, sala do trono, pátio das colunas, casa do Líbano, átrio exterior, átrio médio, casa da filha de Faraó, atrelada, né, junto aqui ao palácio. A filha de Faraó, que certamente recebeu bastante honraria por ser uma das alianças mais importantes, ou talvez mesmo a aliança mais importante, né, de Salomão. Tá? Então, a aliança política mais importante. Salomão levou 13 anos para construir seu palácio. Construiu a casa da floresta do Líbano, possuía colunas de cedro, media 45 13,5, sala da guarda, pátio das colunas, sala do trono, de onde ele administrava a justiça. Todos os edifícios feitos com pedras escolhidas, talhadas sob medida, e uso de madeira de cedro, ouro e bronze. E a rainha de Sabá ficou de boca aberta, tanto com toda essa suntuosidade da construção, bem como com toda o requinte, a organização, né, de todo o cerimonial, tá certo? A rotina, né? As cerimônias, né, que eram realizadas e toda a educação, tá certo? O refinamento com que os funcionários de Salomão trabalhavam. As mulheres de Salomão, a primeira foi a filha de Faraó, posteriormente Salomão desposou mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Reteias, nações as quais Yahvé havia recomendado para não entrar em contato. Salomão teve muita paz durante seu período porque estabeleceu importantes alianças políticas. Mas qual o problema? Salomão começou a ceder a todo esta influência. Essa influência começou a pesar e Salomão começou a ceder e a flertar com todas estas deidades, todos esses cultos. Salomão se ligou a elas, 700 princesas e 300 concubinas. Quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para os deuses pagãos, construiu santuários e a deuses estrangeiros. Então eu acredito que ainda houve tempo de seu arrependimento na sua velhice, ok? Então eu defendo isso, mas é algo meu, tá? É algo que eu defendo, mas não é uma doutrina, não. É algo que eu defendo. Eu acredito nisso. Eu acredito que ele tenha, ainda ao final da vida, antes de fechar os olhos, ele tenha se arrependido de tanta bobagem, tanta loucura, tanto pecado que ele cometeu. Então Yahvé disse a Salomão: já que procedestes assim, não guardastes a minha aliança, as prescrições que te dei, vou tirar-te o reino. Então Deus pesou a mão, em consequência daquilo que Salomão havia feito, né? Territórios e estradas quando os reinos estavam unidos. Salomão é confirmado a realeza em Gibeão, tá? Temos aqui Gibeão. Salomão estabelece alianças com os reis Irão, tá? Com o rei de Tiro, Irão, rei de Tiro, e casa-se com a filha de Faraó, Siamum, da 21ª dinastia. Tiro, Irão de Tiro, Salomão estabelece uma aliança com ele, e também estabelece uma aliança com Siamum, o faraó da 21ª dinastia do Egito. Salomão edifica o templo e o palácio. Aí você tem o contexto, né, de Jerusalém. Salomão reconstrói Hazor, Megido e Gezer. Tá? Então temos importantes cidades, ó. Uma ao norte, outra mais ao centro, Megido, e outra mais próxima aqui da capital, Gezer. Importantes cidades estratégicas para a defesa de Israel. Tropas estacionadas, carros estacionados aqui, cavalos, cavaleiros, armas que facilmente poderiam estar sendo mobilizadas para proteger o sul contra qualquer ataque, a região central de Israel. Você tem acesso fácil para o Jordão, qualquer ataque que viesse dessa região, dos filisteus, tentativa de ataque dos filisteus, você tem mobilização rápida a partir dessas cidades, Gezer, tá? Megido e Hazor, tá? Então você tem aí a estratégia de Salomão. Os sírios, filisteus, edomitas são vassalos, estabelece esses reinos como vassalos do reino de Israel. Devido aos diversos casamentos, Salomão estabelece muitas alianças, mas também se corrompe com a idolatria, conforme a Sagrada Escritura já nos revelou, tá?
Salomão organizou a administração de Israel, estabelecendo 12 regiões provinciais, que de certa forma respeitavam os limites das regiões tribais. Então ele vai reorganizar Israel, tá? Ele vai reorganizar o território do norte para estabelecer ali periodicamente, né, a cobrança, né, dos tributos para sustentar toda essa máquina. Tá? Então você tem aí esta política adotada por Salomão. Estabeleceu seu domínio sobre estados vizinhos, aos quais entre eles os sírios, os filisteus, os edomitas, os amorreus e as tribos árabes. Dentro de sua política também havia importantes alianças políticas, com as quais, seu governo, com as quais fortaleceu sua influência e garantia a paz para o seu período de reinado. Dentre as alianças mais importantes eram estabelecidas com Irão, rei de Tiro, e Faraó, né, que lhe deu a sua filha em casamento. Então, temos aí período de Salomão, toda a sua grandiosidade, tá certo? Mas também os seus erros, suas falhas. Um pouco de cronologia da época de Salomão. Aqui uma maquete do templo, tá? Então, temos aí algumas maquetes em relação ao templo, tá? E aqui esta imagem que ilustra bastante como deveria ser a disposição do templo e a disposição dos palácios, né? A Jerusalém, na época de Salomão, o esquema do templo e dos palácios, ok? Então temos aí o período de Salomão, o período de o apogeu, né? O apogeu de Israel, maior extensão, maior riqueza, maior autoridade, maior domínio, mas infelizmente Salomão, como um homem, falha terrivelmente e também leva à destruição o seu próprio povo. Degeneração de Salomão, seu reinado e sua morte. Página 125. Salomão contrariou a ordem divina, casou-se com muitas mulheres, inclusive pagãs, levando-o à apostasia. Diante disso, Deus se dirigiu a Salomão, falando-lhe de forma dura e exortativa, além de ter usado inimigos como instrumento de julgamento ou de juízo. Então você tem Salomão desobedecendo flagrantemente às ordens de Deus e sofrendo as duras consequências disso, dessa sua atitude de insubordinação, ok? Da divisão do reino, a morte de Josafá. Segue a divisão feita por este livro dessa segunda parte. Então a segunda parte que foi feita, né, o esquema para estudo do livro de primeiro livro de Reis. O reino é dividido. A situação vivenciada aí por Roboão, tá? Então aqui você tem o contexto de Roboão. Esse quadro ilustra bem, ó. Então, com a morte de Salomão, você tem a chegada ao poder de seu filho Roboão. Então, Roboão chega ao poder e ele vai agora, devido a um mau aconselhamento, né, e devido a atitudes arrogantes por parte desse rei, mas também em consequência de todo o desenvolvimento histórico e da sentença que já havia sido dada pelo próprio Deus e que viria a ter seu cumprimento, uma vez que Deus, sendo presciente, conhece todo o desenvolvimento histórico. Então Deus anunciou e isso aconteceu, a divisão de Israel na época de Roboão, o que não exime Roboão de sua responsabilidade. Veja, Roboão vai a Siquém renovar a aliança e manter o reino unido. Por quê? Mesmo estando unido, esteve unido na época de Saul, na época de Davi, e foi expandido o reino de Israel. Esteve unido e também foi expandido na época de Salomão. Só que quando o filho de Salomão chega ao poder, quando Roboão chega ao poder, sempre é necessário que o rei renove a aliança, confirme a aliança em relação a ambas as porções, em ambas as terras. A terra de Judá ao sul e as tribos do norte, as tribos de Israel. Efraim e Manassés, principalmente, que eram as tribos mais representativas, né, ao norte. Então você tem, mesmo sob união política, debaixo desta união estabelecida, você tem sempre essa mentalidade dividida. Então Israel sempre se viu como povos divididos, principalmente
conforme as tribos vão se mesclando, né? Então você tinha 12 tribos, tá? 13, né? Porque a 13ª é sacerdotal, a tribo de Levi. E Israel e José é dividido em dois, Manassés e Efraim, tá? Então, conforme as tribos vão se mesclando, você tem principalmente essa condensação, Benjamim e Judá ao sul se unindo, e as demais tribos do norte sob a liderança de Efraim. Então, a tribo dos efraimitas exercem este poder, essa liderança, as tribos do norte. E aí você tem essa divisão norte e sul, que por mais unificações que tenham sido promovidas, elas sempre se entendiam como povos diferentes, tá? Unidos no mesmo parentesco, mas com administrações diferentes. Então o rei que é colocado, né, para reinar sobre Israel unificado, ele precisa entrar em acordo, em concordância com a tribo do sul e as tribos do norte. Ele sempre precisa estabelecer isso. E até olhando para uma questão administrativa mais básica, Salomão deu isenção para Judá, por ser a tribo paterna, né, a tribo onde estava o templo, a tribo de onde veio Davi, a tribo da dinastia davídica. Então ele favorece essa tribo, privilegia ela com isso, ela está isenta, tá certo, dessa arrecadação. E as porções que estão ao norte são redivididas para cada uma a seu tempo dar a sua contribuição ao palácio, a sua contribuição a essa estrutura monárquica. Isso vai tornando-se pesado, porque Salomão está empreendendo obras muito grandes, colossais, que trazem um benefício a Israel, mas também custam caro, né? Custam caro. A manutenção de toda essa máquina de guerra, tá? Esses cavalos, esses carros, esses cavaleiros, esse exército, esses funcionários de alta patente que estão sobre essas partes, né, do exército. Então você tem toda uma manutenção cara que é custeada, certo, por essas tribos do norte. E chega um momento em que essas tribos estão insatisfeitas com todo esse peso, tá certo? E eles vão agora aproveitar essa transição, tá? A renovação da aliança, para negociar um alívio. É quando os conselheiros mais velhos, que estavam acompanhando desde Salomão, eles aconselham Roboão a ser flexível, a ceder no primeiro momento, para conquistá-los, renovar a aliança e paulatinamente ele pode até ir retomando novamente a cobrança nos mesmos níveis. Mas num primeiro momento é necessário ceder. Por quê? Porque é um momento inseguro, instável. É o momento de ter a confirmação ainda da aliança. Pode não ser confirmada, algo que Roboão não acreditou. Roboão e os amigos dele de balada, né, os amigos dele de farra, disseram: ó, vão te dar um bom conselho aqui. Você tem que ser o mais louco possível, o mais agressivo, o mais intransigente possível, para meter medo nessa galera. Então você diz: ó, o dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Ele vos açoitou as costas, pois eu vos açoitarei com escorpiões. Ou seja, o bicho é doido, né? Ele é brabo, o homem é brabo. E aí quando as tribos do norte, que já não estavam gostando nada daquela o estado das coisas, né? Como as coisas estavam sendo conduzidas, eles olham para Roboão e dizem: que temos nós contigo, né, ó Davi? Eles nem falam de Roboão, eles nem levam em consideração Roboão. Eles dirigem logo ao patriarca deles, a Davi, tá certo? Ao cabeça daquela dinastia. Que temos nós contigo, Davi? As tuas tendas, ó Israel. Ou seja, fica vocês aí com esse território ao sul, que é muito menor e é muito mais desprovido. Os territórios ao norte são muito mais ricos, tá? São férteis, são amplos, tá? São irrigados, são verdes, tá? Muito mais uma agricultura pujante e um território muito maior. O território de Judá ao sul tem lá alguma produção, tal, mas é muito mais desértico e acidentado, tá? Tem a vantagem de ser muito mais facilmente protegido. Você tem algumas barreiras naturais, como o deserto de Beersheba ao sul, e você tem o Mar Morto
a leste, tá? E é um território acidentado. É difícil você colocar carros de guerra, por exemplo, para invadir, né, essas áreas. Então você tem esta vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem, porque é um território mais pobre, tá? E ao norte você tem um território muito mais pujante. Então essa divisão fica estabelecida aí. A parte sul para Roboão e a parte norte você terá agora a chegada ao poder de um novo rei, o rei Jeroboão. Jeroboão que foi funcionário de Salomão. Quando Salomão tentou perseguir Jeroboão, né, já sabendo, né, das profecias que estavam acontecendo contra ele e que Jeroboão estava sendo visto com simpatia, né, por aquelas lideranças do norte, Salomão pensa em persegui-lo, Jeroboão corre e foge para o Egito. O mesmo Egito com o qual eles têm aliança vai lá e protege Jeroboão. Fará o mesmo com um príncipe idumeu, tá? Edomita, com o príncipe Edomita. Então, seguindo, página 126, o reino se divide, conforme eu já descrevi para vocês aqui. Até a imagem tela diz, ó, Roboão vai a Siquém renovar a aliança e manter o reino unido. Conforme eu já falei para vocês. Não é automático, tá? Não é algo automático. Para o sul, a dinastia davídica é automática. O filho de Davi será rei, o neto será rei, o bisneto também, por aí vai. Então, para o sul, a dinastia davídica é um consenso, é automático. Eles seguirão no comando, seguirão no poder, tá certo? Mas para o norte não, a coisa é diferente. Eles lidam de uma forma diferente com isso. Então, tá bom, você é rei sobre o sul, mas você ainda não é rei sobre Israel inteiro. Você precisa conversar, negociar, a gente vai firmar a aliança, aí confirma que nós continuamos sendo um reino unido. O Roboão não viu dessa maneira. Os delegados de Israel, liderados por Jeroboão, propõem a Roboão a diminuição dos impostos. Então você tem esse é o tema, né? Essa é a polêmica desse momento aí, a pesada cobrança de impostos. Roboão dá ouvidos aos conselheiros jovens e não aceita a proposta. Como consequência, a frágil aliança entre as tribos do norte e Judá, que foi mantida por Davi e Salomão, rompe-se na época de Roboão, cumprindo-se a profecia de Aías. Consequentemente, seguem-se conflitos entre o reino do norte, Israel, e a tribo de Judá e Benjamim, que compõem o reino do sul. Então você tem aí indicado no mapa, né, a divisão que é feita aí, principalmente nesse território aqui, ó, Judá ao sul, Israel ao norte, ok? As nações que foram subjugadas por Davi e Salomão rebelam-se. Por quê? Instabilidade política. Os caras eram um reino só. Agora se dividiram, né? Racharam. E estão brigando entre si. Momento perfeito. É Edomita se livrando do jugo. É Moabita. É Amalequita. Tá certo? É Ciro. Todos eles amonitas. Cada um sacode lá o jugo de suas costas e decide que não é mais vassalo, tá certo, desse reino. Esse mapa aqui mostra, né, as vantagens e desvantagens do território do norte. Você tem um território do sul, que é mais desprovido, mas também é mais difícil de ser invadido, né, dominado. No território do norte você tem o caminho do mar, que era local de constante trajeto, né, movimentação. O Egito, quando precisava intervir em alguma movimentação dos reinos ao norte, ele tomava esse caminho aqui, chamado caminho do mar. Até Josias tentou se opor a uma dessas movimentações e acabou encontrando a morte, né? E aqui havia um outro caminho chamado caminho do rei, que era mais a leste aqui do Jordão, chamado caminho do rei. Então, os sírios ou arameus eram constante ameaça, né? Os edomitas e moabitas também eram uma constante ameaça, amonitas, filisteus. Então haverá muitas situações em que os reis de Israel terão que se engajar em batalhas duras contra os filisteus para se firmar no poder, tá? Além da possibilidade de agressão por parte dos fenícios, o que não se concretizou, mas era sim uma possibilidade de agressão por parte dos fenícios, tá? Então temos aí a divisão, né? Reino de Israel de 930 a 722 a.C., duração de apenas 208 anos, com 19 reis, com a violência sempre precedeu a sucessão real, ou seja,
o banho de sangue, a eliminação de toda a dinastia que cai. Aquela dinastia caiu, a dinastia que sobe ao poder elimina todos os integrantes daquela antiga dinastia. Todos os reis são considerados maus, pois prestaram culto ao bezerro de ouro de Jeroboão. Este é um pecado que persiste ao longo de toda a história do reino de Israel. Jeroboão, que é aquele que chega ao poder, estabelece o culto ao bezerro de ouro. Ele estabelece em Betel, na divisa com Judá, ao sul, e outro em Dan, que ficava lá no norte. Então o povo de Israel tem todo o seu calendário de festas alterado para que não sejam simultâneas as festividades de Judá. E eles são conduzidos a adorar a Deus nesses dois templos. O templo que é marcado pela presença desse bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Então eles são levados a adorar, supostamente adorar a Yahvé nesses templos aí, diante dessas imagens, tá? Então você tem aí esta atitude de Jeroboão, que é um pecado gravíssimo, que persistirá ao longo de toda a história do reino de Israel. Nenhum deles, por mais que alguns façam até algumas reformas, nenhum deles toca nisso que foi estabelecido por Jeroboão, né? Nesse culto, né? Nesse ídolo, nessa apostasia estabelecido por Jeroboão, porque acredito eu, eles entendem ser também uma medida política para preservar a existência de Israel em separação a Judá, porque eu acredito que sempre foi um temor que, com o passar do tempo, a população de Israel começasse novamente a interagir com a população de Judá e se reintegrasse, principalmente para ter acesso à adoração no templo. O templo estava em Jerusalém, estava no território de Judá. Então esse sempre foi um receio, que eles reestabelecessem suas relações para poder participar de todo o calendário religioso no templo em Jerusalém, e assim promovendo uma reunificação e assim a destruição do reino, né, da administração das dinastias, da monarquia do norte. Tá? Então eles, como meio de manter-se no poder de benefício próprio, mantiveram sempre, levaram adiante sempre esse pecado de Jeroboão. O final do reino de Roboão. Inicialmente somos informados da apostasia e idolatria de Roboão. Em seguida, a respeito da invasão de Sisac. Então Sisac é um rei que vem com muita força, tá? E muita agressividade contra o reino de Roboão, que estava iniciando e estava lidando com toda essa problemática. Então tem lista dos reis de Judá e de Israel, tá certo? Essas listas com datas também, com períodos, né, duração do reino de cada um deles. Ali os de Israel, aqui os de Judá, né, em Jerusalém. Aqui um estudo que foi ministrado com relação a calendários, a contagem do tempo, a organização do tempo, dentro desse contexto aqui do Israel antigo. Isso aqui é o calendário de Gezer. Esse texto que está aí é o hebraico arcaico, antes da influência de modificação que o hebraico sofreu no cativeiro babilônico com a formação daquela letra quadrática, tá? Então, aquela outra formação de letras. Então o hebraico arcaico é esse aí, ó. Essa forma de escrita. Com o tempo, aqui temos algo acerca dos livros de crônicas, e aqui você entender a disposição desta linha de continuidade dos reis de Israel e dos reis de Judá. Começando com Jeroboão I, aqui você tem dinastia, ó. Jeroboão, seu filho Nadab assume, só que Nadab cai para Baasa, então mudança dinástica aqui. Baasa estabelece Elá, seu filho, tentativa de continuidade dinástica. Ele cai diante de Zinri. Zinri reina uma semana em Israel. Onri, que era o chefe dos exércitos de Elá, fica sabendo do golpe de Zinri, vai, intervém e Zinri acaba se matando, na verdade, põe fogo no palácio e morre nesse incêndio. Onri, que inclusive consegue alianças internacionais importantíssimas,
com Etbaal, tá certo? Dos fenícios, de Sidom, se não me engano, né? Etbaal é de Sidom. Estabelece uma dinastia que dura mais do que essas que não deram certo aqui. Então, Onre, Acabe chega ao poder, casamento de Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, essa aliança política importante, né, para Israel, importante politicamente, mas religiosamente, diante da questão de fé, um terrível fracasso, né, uma apostasia terrível. Jezabel promove a oficialização dentro do reino de Israel. Então Elias se oporá a isso durante todo o seu ministério. Depois de Elias, Eliseu. Então você tem aí a passagem de Acabe, tá certo? Para Acasias. Acasias morre. Jeorão assume o poder então, mas dentro do mesmo parentesco, tá? E aí haverá mudança dinástica aqui, ó. Cai para Jeú. Então Jeú elimina toda a casa, tá certo, de Onre, toda a dinastia de Onre. Jeroboão segundo Zacarias. Aí você tem esta época aqui que é muito conturbada, tá? Zacarias, você terá o fim da dinastia de Jeú com Menahem e Salum, que inclusive dividem o poder, vamos dizer assim. Israel já estava extremamente fragmentário e sendo acuado pelos assírios. Então esses reis estão disputando o poder, não permanecem. Você terá então a disputa entre Peca e Pecaías, e Oséias será então o último rei do reino de Israel, quando são então deportados pelos assírios. Outra população é trazida, colocada no território, e haverá uma miscigenação entre estes povos, dando origem, né, ao que será visto no Novo Testamento, chamado samaritanos. Enquanto isso, no sul, no reino de Judá, esta linha dinástica é a mesma linha dinástica vindo lá de Davi. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão. Jeorão casa-se com Atalia, né, filha de Acabe e Jezabel. Aí Atalia, na morte de Jeroboão, ela vai tentar promover a matança, tá? A matança, Acasias é seu filho, ela vai promover a matança de todos os descendentes da dinastia de Davi, ok? Joás foi escondido pelo sumo sacerdote no templo, e ele então, com o passar do tempo, né, quando ele pode assumir o poder, claro, assumiu o poder com um tutor, né, com 8 anos de idade. Então haverá um tutor, que será o sumo sacerdote, mas ele está lá no trono. Ele será o rei oficialmente. Então eles derrubam Atalia, né, assassinam Atalia, e estabelecem Joás. Tá? Joás dá sequência à linha dinástica de Davi. Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. Ezequias, um rei temente a Deus. Aqui você tem, ó, instabilidade de Israel com relação à invasão dos assírios. Um desses assírios, chamado Senaqueribe, tenta invadir Judá na época de Ezequias. É a situação em que Deus intervém. Isaías era o profeta nesse contexto aqui. Deus envia seu anjo e mata pelo menos 185 mil dos exércitos dos assírios que estavam cercando o reino de Judá, estavam cercando as muralhas. Então há esse livramento para Judá nessa época, né, de Ezequias. Ezequias, seu filho Manassés, é ímpio, totalmente ímpio, um cara que se afasta totalmente das boas ações de seu pai Ezequias. Manassés, Amon também será outro rei ímpio. Josias é o rei reformador. Josias é o rei reformador. É quando o templo é reabilitado, né, o templo é reformado, e o livro da lei é descoberto ali dentro. Esses reis aqui são reis fantoches. Jeoiaquim, Joacás e Zedequias. Qual é a situação aqui? Disputa entre Babilônia e Egito. Os babilônios, uma batalha preventiva, né, para que os babilônios não se aproximassem de suas fronteiras. Josias tenta intervir e morre nessa situação. Então, quando o faraó passa por aquele território e Josias tenta impedi-lo e ele é morto, ele estabelece o seu rei,
seu rei fantoche. Ele ainda respeita essa questão de estar dentro da dinastia davídica. Mas é o seu rei fantoche, Jeoiaquim. Quando os babilônios resistem ao faraó e agora começam a exercer poder, exercer influência sobre Israel, você tem então a situação na qual ele é substituído. Então Jeoiaquim, Jeoacás, tá? Haverá também a substituição por Jeconias. Você tem a Jeoiaquim substituído por Jeconias. Haverá também Jeoacás e findará com Zedequias. Então Zedequias será o último rei estabelecido no trono de Judá. É o rei através do qual, no período do qual, Babilônia agora levará os últimos cativos. Serão 3 campanhas do exército babilônico contra Judá. Ele agora destruirá o templo, destruirá as edificações, os muros e levará o restante da população. Primeiro ele leva só os jovens, né, os de maior destaque, né, que ele quer agora colocá-los na corte e educá-los nos costumes e no conhecimento da Babilônia, para serem seus representantes dentro da corte. Daniel vai nessa situação. Depois eles levam outro contingente populacional e profeta Ezequiel vai nessa época, né? E depois eles destroem o restante e levam, né, a maior parte da população, ficando para trás velhos, pessoas doentes, pessoas muito jovens, então ficam para trás pessoas que não podem oferecer risco de revolta, né, contra o Império Babilônico. Então eles ficam e é estabelecido um governante sobre eles. Israel agora meramente uma província, né, de Babilônia, e é estabelecido sobre eles um governante que não consta aqui, chamado Gedalias. Então Gedalias fica nesse contexto aqui. Mais para frente aqui eu tenho um mapa que vai mostrar isso, o governo de Gedalias, tá certo? Sobre o Judá dessa época. Então com isso você tem todo esse desenvolvimento histórico que está sendo abordado aqui, ó. Toda essa linha de continuidade aqui, ó. O pecado e a morte de Jeroboão. O pecado de Jeroboão é isso aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. O bezerro de ouro estabelecido, um em Betel e outro em Dan, tá? Este é o pecado de Jeroboão. Em relação a todos os reis de Israel, o final da descrição da vida dele sempre andou nos caminhos de Jeroboão,